Oi, meus amores, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Esse nosso vídeo aula, ele vai ser o nosso último vídeo aula gravado, tá? Então será a nossa última aula gravada. E a partir de semana que vem já vamos ter os nossos encontros online, tá? Ao vivo. Então, como a gente tinha essa aula dessa semana, eu resolvi adiantar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? A gente começar com ele. E aí, na aula ao vivo, eu daria continuidade, tá bom? Então, vamos começar entrando, né, a partir de hoje, no início do nosso segundo bimestre, em questão de conteúdo, tá bom? Então, esse vídeo aula é o nosso início, tá? A introdução aí ao nosso segundo bimestre, tá? Nós vamos começar usando o caderno 2, tá? Então, a gente já terminou o caderno 1, vamos entrar no caderno 2 de História, capítulo 1, e o vídeo aula de hoje é sobre as páginas 4 a 7, tá? Vocês vão ter uma atividade para fazer em casa, para complementar, e aí na semana que vem, na videoaula, eu vou corrigir, na aula ao vivo eu corrijo com vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro bimestre, ele começa, o segundo bimestre, né, o primeiro capítulo, ele começa com título falando sobre o renascimento, o equilíbrio entre o sagrado e o profano, tá? Então nós vamos estudar o momento do período renascentista. Então o que foi o renascimento, né? O que seria esse equilíbrio entre o sagrado e o profano? Vamos ver qual foi a importância desse período para a história, tá bom? Então a gente começa a estudar o Renascimento. E o que foi o Renascimento? O Renascimento, ele foi um movimento de transformações culturais que, junto às mudanças artísticas e científicas, caracterizou, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento, ele foi o período de mudança, né, nessa idade da história, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, o Renascimento ele fez essa transição. A partir dele, nós tivemos transformações culturais, tá? E mudanças artísticas e científicas que resultaram nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Esse movimento ele foi marcado pela redescoberta e revolução das referências culturais da antiga clássica, né, da antiguidade clássica, ou seja, a gente tem aí um forte movimento cultural, né, renascimentista, e o principal campo, né, onde teve essas mudanças, essas revoluções, foi no campo das artes, da filosofia e das ciências, tá? Então foram as principais áreas que a gente teve uma maior influência. E aí, tudo isso, né, todas essas mudanças, possibilitou o surgimento do ideal humanista, que marcou profundamente o pensamento do período, tá? Então, nós temos aí um pensamento humanista. E qual que era o pensamento anterior, ou qual era a percepção anterior? Era a teocêntrica, tá? A teocentrista, que era a ideia, né, de se basear na Bíblia, na igreja, é o ideal cristão religioso. E aí, durante esse período, né, do período do Renascimento, os protagonistas do movimento renascentista, ou seja, quem estava à frente do movimento, acabaram rejeitando essa percepção teocêntrica. Ou seja, essa percepção que era ditada pela igreja medieval, né? E então eles foram contra essa percepção teocêntrica e criaram um entendimento racional do universo, pautando-se pela busca do equilíbrio, valorizando a harmonia entre a fé e a razão, a conciliação entre o sagrado e o profano e o entendimento entre o divino e o humano. Então, agora a gente consegue entender o título, né, do capítulo. Esse equilíbrio entre o sagrado e o profano, ele acontece durante o período renascentista, porque eles começam a juntar dois ideais, né? Os ideais divinos e humanos, igreja e humano. Até então, antes desse período, tudo que era ditado, tudo que era considerado verdade era teocrático, era a teoria da igreja. E agora eles começaram a pensar, não, o homem também pensa, o homem também é racional, então a gente tem que criar esse entendimento racional do universo humano, tá? Por isso que fala que é o ideal humanista, né? A questão da ideia da humana. Então, o Renascimento, ele também, né,
acabou promovendo muitas críticas a essa percepção teocêntrica, porém, eles não defendiam as concepções ateístas, ou seja, não é porque eles acreditavam e criticavam a igreja que eles deixavam de acreditar em Deus, que eles eram ateus, né? Que eles defendiam concepções ateístas da não existência de Deus. As suas críticas eram na igreja enquanto instituição social, porque a igreja tinha o poder soberano, né? A igreja era ela que ditava as regras e não como uma doutrina cristã. Então a crítica não era pela questão do cristianismo, né? Da criação, da teoria da criação, da teoria que a gente tem, né? Da evolução da espécie humana. A crítica, ela era voltada para a igreja como instituição social, né? Como algo que impusesse poder sobre a sua população, dizendo que a sua verdade, né, era única e que não tinha outro pensar, que seu ideal era o correto e era o que deveria ser seguido. Procurava-se então questionar a excessiva influência do teocentrismo medieval, segundo o qual a fé suplantava a razão para o entendimento do universo, da natureza e das relações humanas, ou seja, né, como que a fé ela superava a razão. Então, na verdade, aí nós temos, né, no Renascimento um diálogo entre a fé e a razão, entre a razão e a emoção, né? Vamos dizer assim, entre a fé e o que realmente vem a ser a razão. E aí, nós vamos começar, né, a ver agora as raízes medievais da Renascença, ou seja, como que surgiu o Renascimento, né, a partir de quê? Então, as raízes medievais, a raiz da descoberta, né, das valorizações racionais podem ser percebidas a partir da Alta Idade Média, no século IX, com a promoção do Renascimento Carolíngio. Esse Renascimento Carolíngio, a gente fala do Império Carolíngio, que foi o império que rolou durante o reinado do Franco de Carlos Magno, que é o império dos francos, né? E aí, se a gente for lembrar, os francos eram os bárbaros. Então, a gente está falando lá de Império Romano, quando a gente estudou, né, a questão das invasões bárbaras. Então, na verdade, o Renascimento Carolíngio, né, se desenrolou durante o reinado franco de Carlos Magno, período marcado pelo incentivo às artes e a tradução de importantes obras da cultura clássica greco-romana. O que aconteceu? Após as invasões bárbaras, né, os bárbaros que vinham com influência da cultura grega, eles acabaram, né, o que conseguiram adentrar ao Império Romano, eles acabaram se juntando a Roma e tornando, né, criando um novo império, conhecido como Greco-Romano, tá? E aí, a partir disso, eles conseguiram trazer para Roma essa cultura grega, né? Então, posteriormente, no século XI, surgiram as corporações de mestres e alunos, ou seja, as universidades, né? E aí, estas contavam com apoios de grupos mercantis e possibilitaram a formação acadêmica nas áreas de direito, medicina, arte e teologia. Ou seja, agora nós temos as primeiras universidades, os primeiros centros de estudo. Já no século XII, né, no século seguinte, a partir da tradução da álgebra hindu e dos estudos geométricos de Euclides, ocorreu um importante desenvolvimento da arquitetura. Então foi nesse momento que o estilo arquitetônico gótico surgiu, marcado pelo verticalismo e pela exatidão geométrica de suas elevadas torres. Então, quem estuda em português, literatura, né? A gente tem aí o período gótico, está em artes também, se fala muito desse período gótico, que é quando se usa de formas geométricas para representações de universidades, igrejas, né? A arquitetura, tanto em quadros, quanto pintura, quanto o próprio formato das casas, seguiam essa tendência de formas geométricas. Paralelamente, né, destaca-se também o desenvolvimento dos estudos de alquimia. Ou seja, a alquimia naquela época a gente era considerado bruxaria, tá? Era considerado algo, né, como posso dizer, eles falavam que era tipo feitiçaria, bruxaria, né? Mexer com líquidos perigosos, né? Mas na verdade, esses estudos da alquimia, eles foram trazidos para a Europa pelos povos árabes, né? Que foi quando a gente teve aí a segunda invasão, que foi a invasão islâmica, né, dos árabes.
E apesar desse caráter místico da alquimia, né, de feitiçaria, de bruxaria, de mágica, os seus estudos acabaram colaborando, né, para o desenvolvimento da química, porque na verdade a alquimia naquela época era produtos químicos, né? A mágica, a magia que eles viam naqueles produtos químicos era a reação de um produto com o outro. Então o estudo da alquimia acabou colaborando para o início, né, dos estudos desenvolvidos na área da química. No século seguinte, no século XIII, o teólogo Thomas de Aquino, ele propôs a conciliação entre a fé e os pressupostos racionalistas. Ou seja, ele propôs aí uma junção, quando você poderia pegar tantos estudos da igreja, né, e misturar com os estudos humanos, ou seja, você poderia ter uma junção, não tinha por que você separar, né, você poderia juntar esses dois ideais. Então, assim, o que se convencionou definir como o renascimento cultural foi o auge de um processo que já se desenvolvia desde a Alta Idade Média em diferentes regiões da Europa. Ou seja, o Renascimento ele foi tipo o estopim, né? Ao longo da Alta Idade Média, já foi sendo feito esse movimento, né, humanista. E aí, o que é importante, então, a gente dizer, né, que por isso a gente não pode afirmar que o período medieval ele é correspondente a uma idade das trevas, pois foi expressiva e significativa a produção cultural desse povo. Agora, quem falava que era a idade das trevas, né? Quem é que dizia que a Alta Idade Média era o período das trevas? Quem que tinha essa visão, né, de ser algo ruim, algo voltado para a bruxaria, né? Quem que tinha essa visão? Na verdade, nós estamos falando da visão dos povos que viviam naquele período, né? Os povos medievais, eles tinham essa percepção de que a Alta Idade Média, que o período medieval foi um período das trevas, foi um período ruim, foi um período místico, né? Mas, na verdade, foi nesse período que a gente teve o desenvolvimento, né, de escolas, das primeiras universidades, né, escolares. Foi quando a gente teve uma grande produção, como o período gótico, por exemplo, na arquitetura gótica, desenvolvimento de várias áreas do conhecimento, como química, filosofia. Então, tudo isso faz com que a Alta Idade Média não seja, né, taxada como Idade das Trevas, como os medievais consideravam no período. E aí, agora, nós vamos ver os fundamentos da Renascença. Ou seja, o Renascimento ele era organizado em torno de alguns pilares, né? Esses pilares eram o que fizeram o Renascimento ser o que é. Então, o primeiro pilar é o antropocentrismo, que nada mais é do que a valorização da ação e da natureza humana. É a percepção do ser humano como a medida de todas as coisas, centro do mundo e do universo. Antropocentrismo, sempre quando a gente fala centrismo, a gente está falando de centro. É o homem centro do mundo, né? Centro do universo. Segunda pilar, racionalismo, a valorização da razão como guia infalível para a obtenção da verdade. Ou seja, agora não vamos acreditar mais na fé, né, ou na força divina. Agora, o que vai nos guiar, o que vai dizer que é verdade ou mentira é a ciência, né? Vai ser a razão. Então, como que eu vou comprovar? Eu tenho que comprovar algo para eu saber se é verdade. Então, vem a questão da racionalidade, do racionalismo. O naturalismo é a busca da compreensão dos fenômenos naturais por meio do método científico. Por exemplo, quando chove, por que chove? O que provoca chuva, né? A física, a geografia, ela pode explicar por que chove quando que chove, né? Existe uma explicação científica. Agora, a explicação teocrática que tinha na época, né, do teocentrismo, era a ideia de que chove porque Deus quer. Você não explica por que chove, né? O hedonismo é a valorização da vida mundana e dos prazeres terrenos, ou seja, é o prazer de comida, né, de você comer com vontade, não comer só porque está com fome, né? A ideia da vida mundana, né, da relação humana. Então, tudo isso começa a ser repensado no Renascimento. E, por fim, o individualismo, que é a crítica ao modelo da sociedade estamental, definida a partir da origem do nascimento, a valorização da capacidade individual de empreender, realizar, dirigir e comandar.
Ou seja, somos seres individuais, né? Não precisamos do coletivo, somos seres individualistas. Então, o individualismo também foi um dos fundamentos do renascentismo, tá? Do Renascimento. O nosso próximo item vem falando sobre o humanismo italiano, que foi, na verdade, o berço do Renascimento, né? Que foram o Império na Península Itálica. Então, o humanismo italiano, ele politicamente, na Antiguidade, o Império Romano, sediado na Península Itálica, conquistou militarmente o território grego. Então, nós temos aí, né, a influência dessa Península Itálica devido à conquista do Império Romano. Os romanos foram muito influenciados pela cultura grega e isso possibilitou a preservação de práticas, costumes, crenças e saberes helenísticos na Península Itálica. Os conquistadores romanos, na verdade, assimilaram e preservaram os valores dessa cultura, transformando a região em uma fonte viva de pensamento grego. Além de preservar um significativo acervo de obras desse período, a Península Itálica encontrava-se economicamente privilegiada em função do enriquecimento de suas cidades, que desde o século XII exerciam monopólio sobre o lucrativo comércio de especiarias com o Oriente, fortalecendo as aspirações e a influência dos grupos burgueses nessa região. Ou seja, o movimento humanista ele foi, né, se tornando importante a partir dessa influência grega que tinha no Império Romano, né? E também sobre essa questão do monopólio do livre comércio, né, dos grupos burgueses nessa região. É importante então ressaltar que as trocas comerciais dos mercadores italianos com os povos árabes, que frequentemente mediavam o comércio dos europeus com as regiões orientais, também contribuíram para o pioneirismo da Península Itálica, tá? Então, desde o século VIII, os povos árabes eles dominaram regiões helenizadas, assimilando seus respectivos valores. Com isso, tornaram-se importadores da tradição clássica. O intercâmbio destes povos com mercadores italianos reforçou a propagação dos valores e princípios culturais gregos na Península Itálica. O movimento humanista ele se consolidou com a atuação do mecenato, ou seja, prática que se expandiu por toda a Europa. O mecenato, gente, era um apoio que burgueses, né, que patrocinadores davam à arte ou ao artista. Então, era um apoio financeiro, né, tipo um patrocinador. Ele patrocinava, né, as artes e um desses mecenatos, né, esse apoio financeiro desses patrocinadores, quem eram? Eram os burgueses, os nobres, os monarcas e os próprios papas, né? A própria igreja também acabava incentivando, né, e financiando o trabalho dos artistas. Tanto que as igrejas medievais nessa época, né, na época do Renascimento, você tem novas obras, novas pinturas dentro da igreja, né? Então, a Igreja Católica, apesar de ser uma instituição social, efetivamente contestada, né, porque era atacada o tempo todo e questionada pelo Renascimento, ela também atuou como mecenas de muitos artistas do período, ou seja, ela também influenciava, né, ela também pagava, ela também investia nos artistas. Então, ela também era importante, né? Aí aqui eu trouxe falando sobre o estilo artístico do Renascimento, marcado pelo equilíbrio, leveza e harmonia, não agredia ou afrontava os valores cristãos. Pelo contrário, a perfeição física das figuras bíblicas representadas por artistas, como Michelangelo, né, Leonardo da Vinci, foi um motivo de valorização de catedrais e santuários da Igreja Católica. Então vamos ver algumas imagens, né, algumas obras desses artistas famosos durante o período do Renascimento. Então, nós temos aqui uma obra de Leonardo da Vinci. Essa obra, ela está no livro de vocês também, tá? É conhecida como Batismo de Cristo. Então, você vê a realidade da obra, né? Não é mais aquela Deus divino. Então, Deus ele tem a semelhança do homem. Então, a gente tem aí essa questão semelhante, né? Física, realista da representação do divino. Michelangelo ficou famoso aí por essa obra, né, de Maria segurando o seu filho em mármore. A foto do lado é do Michelangelo, tá, gente? E o Rafael Sanzio, ele não é tão famoso, mas também ficou conhecido por grandes pinturas, né, de imagens da igreja, né, de pintar interiores da igreja. Então, ele também foi um grande nome
né? Foi um grande artista que acabou sendo patrocinado pela igreja, né? E aí, o pioneirismo italiano, ele também pode ser, né, foi também reforçado pela presença dos sábios bizantinos, que eram estudiosos da cultura grega, que após a invasão de Constantinopla pelos turcos em 1453, transferiram-se para o território italiano. Nesse processo, eles levaram consigo acervos da cultura clássica. A cidade de Constantinopla, originalmente conhecida como Bizâncio, foi colonizada na antiguidade por povos gregos. A transferência de estudiosos de Constantinopla para a Península Itálica ampliou a influência e o acervo cultural grego na região. Ou seja, o que fez a Península Itálica, né, ser a primeira região a investir, a criar esse movimento renascentista, está relacionado também a um pouco dessa migração, né, da cidade de Constantinopla, que os sábios bizantinos trouxeram com eles, né? Então temos essa relação aí muito forte, muito presente, tá? Então a transferência dos estudiosos para a Península Itálica acabou ampliando esse seu acervo cultural, como costumes, né? Literatura, tradução do grego. Então você tem aí uma importância muito grande nessa presença dos sábios bizantinos, ok? Então, vamos para a nossa parada obrigatória. Nós temos aí algumas questões que eu vou responder com vocês agora no vídeo, tá? Vocês não precisam, vocês respondam no livro, caso no livro não caiba, vocês podem colocar no caderno, tá bom? A questão 1 vem assim na frente ler. Leia o texto do historiador Elias Feitosa e responda as questões. Então, eu vou ler rapidamente esse texto para a gente poder responder as questões seguintes. O conceito de renascimento vem da palavra italiana renascitar. Então, é da onde surgiu, né? Da Itália, da Península Itálica. Acreditava-se que o período histórico anterior, que era a Idade Média, fora uma espessa noite gótica, imersa nas trevas e desprovida de cultura, né? Essas trevas vinham aquela questão da alquimia, das bruxarias, né? Que eu falei com vocês. Parecia que durante séculos o homem vivera subjugado intelectualmente pela religião e conhecimento intelectual circulara basicamente nos mosteiros e nos ambientes da igreja, que era o teocentrismo. Esse tempo deveria ser superado e a verdadeira cultura resgatada na antiguidade alimentaria o novo espírito. Essa cultura, né, na antiguidade era grega. As artes e os escritos clássicos relidos e revistos à luz dos valores e modismos dos séculos XIV e XVI converteram-se nas grandes fontes de saber. A estética renascentista propôs claramente o retorno a alguns valores clássicos, como a arte mimética, imitação da realidade com o objetivo de buscar a perfeição, segundo Aristóteles, forjando a ideia de respeitar o modelo adotado e, dentro dele, a busca da superação, com auxílio da criatividade, a harmonia e a sobriedade, a contenção dos sentimentos. Mas a grande mudança do Renascimento foi a definição de um novo estado mental e filosófico, que colocou o ser humano no centro de tudo, o antropocentrismo, que foi um dos pilares, né, que nós vimos do Renascimento. O antropocentrismo é uma condição filosófica, um posicionamento abstrato que converteu o homem na medida de todas as coisas em detrimento do teocentrismo medieval, que situava em Deus o centro de tudo. O antropocentrismo permitiu que se exercesse a liberdade de pensar sobre o próprio homem e seu meio. Com essa base, expandiu-se no Ocidente uma forma de cultura laica não religiosa que valorizava o individualismo e a racionalidade, que são os outros dois pilares do Renascimento. Um exemplo dessa ideia está no estudo de proporção feito por Leonardo da Vinci para ilustrar uma cópia do Tratado de Arquitetura, escrito por Vitrúvio em 40 a.C. O que se vê é a imagem de um homem de pé, esboçado em movimento, com pernas e braços mostrados simultaneamente em duas posições diferentes. O personagem primeiro está parado com os braços esticados em um ângulo de 90 graus, com o corpo e as pernas fechadas. Ao mesmo tempo, dá um salto e afasta mais as pernas e levanta os braços. Essa imagem ela é bem conhecida, eu não trouxe para vocês, mas eu posso mostrar na nossa aula ao vivo, tá?
Então vem a primeira pergunta. Segundo o texto, como acreditava-se que o homem da Renascença percebia o período medieval? Então, a gente já viu aqui no texto, né, que ele considerava o período medieval como algo ruim, como algo obscuro, né, gótico, vindo das trevas, desprovido de cultura. Então, a resposta seria mais ou menos isso, tá? Eles consideravam esse período sem cultura, né, onde o homem seguia só a igreja, ok? Podem dar um pause, tá, no vídeo para vocês copiarem. Questão 2. Você concorda com essa percepção? Justifique a sua resposta. Essa resposta, ela é pessoal, tá? Por quê? Tá perguntando a opinião de vocês, né? Agora, vamos pensar, qual percepção? Percepção de que esse período, né, o período medieval era um período obscuro, é um período desprovido de cultura. Eu acabei de explicar para vocês que não foi bem isso, né? Se a gente for voltar aqui no slide, a gente vai ver que esse período foi o período que nós tivemos o início, né, de escolas. Nós tivemos também, deixa eu voltar aqui para vocês verem, desenvolvimento de estudos de alquimia, o desenvolvimento de uma arquitetura. Então, é meio que errado, né, você julgar esse período como um período sem cultura, um período sem avanço, sem arte. Na verdade, né, não aconteceu isso. Então, a gente poderia dizer, que existem inúmeras contribuições culturais desse período medieval, né? Tanto a criação das universidades, como a tradução dos textos clássicos greco-romanos, desenvolvimento de estudos da alquimia, né? O desenvolvimento do estilo gótico na arquitetura. Então, na verdade, existem vários aspectos que estão relacionados, né, ao período medieval, não como algo negativo, tá bom? Então, vocês podem colocar mais ou menos por aí a resposta. Questão 3. Explique, segundo o texto, a importância da percepção antropocentrista para o universo da Renascença. Então, qual a importância de você ter a visão filosófica de que o homem é o centro do universo, né? A sua importância, então, ela vai estar associada ao fato do antropocentrismo ter sido um novo estado mental, filosófico, que coloca, né, o ser humano como a medida de todas as coisas em detrimento do teocentrismo medieval. Então, o homem ele é o centro do universo, não é mais Deus. Então, eu não posso mais acreditar em tudo que a igreja me fala, tá? Analise o texto. A Península Itálica destacou-se como o centro irradiador do processo que possibilitou a afirmação do movimento renascentista europeu. Aí vem a questão 4. Então, a gente está falando aí sobre, né, o pioneirismo itálico. Do ponto de vista histórico, o que contribuiu para favorecer da Península Itálica o centro irradiador do movimento renascentista? Olha, a gente começa pelo fato da Península, né, Itálica ter sido o antigo Império Romano, né? E aí nós temos a grande influência, né, de estudos da Grécia, né, dos gregos. Então isso contribui bastante. Então na Antiguidade, a Península Itálica era a base do Império Romano, que era responsável pela anexão do território grego e incorporação e preservação de seus valores culturais, tá? Podem dar um pause para vocês responderem aí no livro. Continuando, questão 5. Justifique, do ponto de vista econômico, o pioneirismo alcançado pela Península Itálica no movimento renascentista. Aí a gente já pode falar também, né, pensando do ponto de vista econômico, da conquista do território, né, e dos sábios bizantinos. Então, a gente pode dizer que as cidades italianas, elas vivenciavam um processo de desenvolvimento econômico, né? Aí lembra aquele período de comércio, de troca comercial com os árabes, e o enriquecimento das suas cidades estimulou a burguesia a praticar o mecenato em relação a artistas, escritores e cientistas, ou seja, a financiar, a pagar, a patrocinar as artes, né? Os escritores, a ciência. Então, isso acabou sendo influenciado. E por fim, a última questão,
pede para a gente explicar qual é a relação entre os sábios bizantinos e o pioneirismo italiano no movimento renascentista. Então, foram esses sábios bizantinos que trouxeram, né, mais os estudos culturais gregos. Então, devido, né, a Constantinopla, que era a antiga colônia grega, ter sido incorporada pelo Império Romano, e a Constantinopla ter sido, né, tomada pelos turcos, fez com que a fuga, né, de grandes estudiosos da capital das cidades italianas, levando para a Península Latina acervos, obras e informações da cultura clássica greco-romana. Então, na verdade, os sábios bizantinos, eles eram esses pesquisadores e estudiosos dessa cultura clássica greco-romana, que ficavam, né, que moravam, residiam em Constantinopla. Porém, em 1453, Constantinopla foi atacada e tomada pelos turcos. Então, como forma de fuga, esses sábios, né, se alojaram nas cidades italianas da Península Itálica e ali eles conseguiram continuar seus trabalhos, né, de estudos, de leitura, de pesquisas sobre a cultura clássico greco-romana, tá? Vocês vão fazer para casa, né, a parada complementar de 1 a 6 da página 19. Vocês não precisam me enviar por e-mail, tá? Vocês vão fazer no livro e na nossa próxima aula, que já vai ser nosso encontro ao vivo, eu vou corrigir com vocês, tá? Então, quem não conseguir fazer, tiver em dúvida em relação a alguma questão, eu vou voltar nesse tema para a gente poder avançar, tá? Então, gente, a aula de hoje é só isso. No nosso encontro ao vivo, eu volto retomando as dúvidas que vocês tiverem, tá? E corrigindo os exercícios. Até a próxima aula, tá? Uma boa semana para vocês e espero vocês na nossa aula ao vivo. Grande beijo!